abençoar uma vez mais esses dízimos e essas ofertas que foram depositadas aqui no teu altar. O Senhor é o Deus de toda provisão. O Senhor é o Deus que tem todas as bênçãos. O Senhor é o Deus que, como diz a palavra, pode abrir até a comporta dos céus para nos fazer viver bênçãos e prosperidade extraordinária. Eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que ofertaram e que dizimaram nessa noite. Que eles possam, ó Deus, provar e ver a tua bondade e fidelidade e colher até 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Você pode continuar com os seus olhos fechados. Ó Espírito Santo de Deus, agora nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor faça algo extraordinário nas nossas vidas nessa noite. Nós não entramos aqui, nenhum de nós, por acaso. O Senhor tem algo glorioso, grandioso e preparado para dar a cada um de nós, Pai. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Por isso agora, nós decretamos por terra todo o argumento da mente. Nós lançamos por terra todas as prisões. Nós agora rejeitamos toda palavra contrária e toda ação infernal para tentar interferir naquilo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite. Nós somos a tua igreja, nós cantamos aqui que nós estamos de pé, nós continuamos firme e o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Por isso, Deus, nessa noite, coloca anjos neste lugar, enche este lugar de poder e da tua glória, que seja palpável a tua presença aqui. Que quem entrou aqui, ó Deus, passando por dificuldades e por problemas, saia daqui com as suas respostas. Que quem veio buscar um milagre, saia daqui com a palavra do céu, porque a palavra do Senhor muda tudo. Nessa noite, Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor faça aquilo que o Senhor sempre faz. Surpreenda-nos de novo e nos faz sair daqui sobejando, cheios da presença, do poder, da glória, da unção do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar aí mais um aplauso a Jesus. Ô irmão, o diabo pode até ter tentado alguma coisa contra a sua vida para que você não estivesse aqui nessa noite. Mas o inferno perdeu e o Senhor vai fazer algo grande na sua vida, amém? Você pode se assentar. Que bênção nós estarmos aqui nesse domingo lindo, primeiro domingo do mês. Hoje é uma noite tão especial para nós. E eu estou duplamente feliz pelo privilégio de poder pregar aqui no domingo, de ceia ainda. Fiquei muito privilegiada. Deixa eu beber água aqui, que eu estou até com a garganta seca. Para quem nos conhece, a gente costuma pregar no sábado na rede, aí hoje eu estou um pouco mais nervosa. Tem muitos pastores, tem os babies também, pastores babies, já viu? Na nossa igreja tem alguns agora. Tem os seniors e tem os babies. Mas, ai, que privilégio, que bênção, que honra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto bastante conhecido da palavra de Deus, de Gênesis, capítulo 12. Eu quero ministrar ao seu coração sobre decisões que definem o seu destino. Sobre algumas decisões baseadas na vida desse personagem que você já deve até saber qual é, Abraão. Gênesis capítulo 12 vai apresentar Abraão para a gente. E em cima dele eu quero te contar sobre algumas decisões que definem o seu destino. A gente está vivendo realmente um tempo de muita guerra, um tempo tão difícil, que circunstâncias se levantam, que o diabo tem se colocado contra nós. Meu Deus! Mas eu quero te dizer que existe uma bênção da parte de Deus na tua direção nessa noite, que vai mudar a tua vida, a tua semana.
Então você já pode ir recebendo aí. E eu quero declarar que agora vai começar um tempo de mudança na sua vida. Quem gosta de mudança? Eu gosto. Quando vem da parte de Deus, eu recebo. Então você receba tudo aí, tá bom? Concentra aqui comigo. Vou começar aqui capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Você sai, eu te abençoo. Você se move e a minha mão está com você. Esse é o tempo que está começando na sua vida hoje. E aí continua o texto. E partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. E Abrão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. E partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E Abrão atravessou a terra até Siquém, até o orvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra a você e a sua descendência. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel. E a oeste de Ai, e Ai a leste. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Até aqui, por enquanto. O Deus que deu uma palavra e uma promessa para Abrão é o mesmo Deus que tem uma palavra e uma promessa na minha e na sua direção. E hoje eu quero tratar com você bem rapidamente sobre escolhas que definem ou que redefinem, decisões que definem ou que redefinem o seu destino. Você toma muitas decisões ao longo do dia, desde a hora que você acorda. Hoje mesmo você tomou várias, até a roupa que você estava vestindo. Você tomou algumas decisões no seu dia. Algumas são até automáticas, a gente nem pensa muito nelas. Mas existem algumas decisões que, se você parar para analisar, elas mudaram em algum momento toda a sua história. É ou não é? Tem decisões que a gente toma, que a gente precisa tomar, que são tão importantes, que mudam o destino da nossa vida. Por exemplo, o dia que você escolheu, decidiu pela carreira que você tem hoje. Em alguma medida isso mudou bastante o seu futuro, porque essa é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Ou a pessoa com quem você se casou, ou quem não se casou ainda, dá tempo de pensar bem direitinho e escolher bem bonitinho. A pessoa com quem a gente se casa depois de Jesus é a decisão, né, pastor Fabrício, pastor de famílias, é a decisão mais importante da nossa vida, porque a pessoa que você escolhe para dividir o resto da sua vida, ou ela vai te projetar, irmão, ou ela vai te afundar. Tem algumas decisões que elas são um marco divisor na nossa vida, porque elas têm essa força de mudar totalmente o curso da nossa vida, da nossa história. E eu quero falar um pouquinho sobre algumas escolhas que são inevitáveis na minha e na sua vida, se a gente quer viver uma vida de verdadeira fé. Quem aqui quer andar por fé e não por vista? Amém? Quem quer aqui andar com os olhos no sobrenatural e não no natural? Eu quero te dizer que o Senhor deseja aqui começar uma história na sua vida, e você está diante do melhor exemplo de fé que nós poderíamos ter, o pai da fé. Eu poderia citar muitas histórias, muitas personagens bíblicas que tratam de fé, que tiveram fé, que tomaram decisões que mudaram a vida, mas quando a gente está falando de fé, a gente está falando, e fala de Abraão, a gente está falando de alguém que tem autoridade, porque ele foi considerado o pai da fé. E quando eu olho especificamente para essa história,
eu vejo que nós precisamos tomar 3 decisões, e essas decisões vão mudar a nossa vida. Quer ver como elas são bem simples? Escutar, confiar e prosseguir. Repita comigo: escutar, confiar e prosseguir. Olha que coisa curiosa. O Evangelho de Cristo, quando a gente caminha com Deus, quanto mais a gente estuda a palavra e a vontade de Deus, a gente entende que tudo que o Senhor nos direciona é tão simples, é tão fácil. A gente é que complica algumas coisas. É fácil seguir esses 3 passos, irmãos, e tomar essas 3 decisões. E eu te garanto que, baseado na história de Abraão, elas vão mudar a sua vida. Porém, não é porque é fácil que vai ser desconfortável, vai ser confortável, mas é desconfortável, é desafiador. Escutar, confiar e prosseguir. São desafios que eu quero que você guarde no seu coração. Ontem nós falávamos na rede, o Lucas pregou e ele falava justamente sobre propósito. O Rodrigo falou de propósito aqui agora. Eu vou falar de propósito de novo. Parece. É que você tem um projeto de Deus. Deus tem um plano para você. Amém? E se depender dessa igreja, desses pastores, desse povo que sobe aqui, ó, você não vai sair do projeto. Em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero meditar com você, então, é sobre escutar. A vida de Abraão muda completamente de rumo, muda completamente de história, muda o curso. Ele entra num tempo novo, tudo se transforma. Com essa primeira frase aqui, o Senhor chama Abraão e diz para ele, ó, sai da sua terra. Deus chamou Abraão e deu um comando específico para ele. O fato da vida de Abraão ter mudado não é o que Deus falou, mas foi que ele escutou o que Deus falou. Irmão, Deus está falando com você o tempo todo. Deus está falando com você agora. Deus está falando com você em um culto como esse. Deus está falando e fala com você quando você se reúne lá com o seu líder na sua célula, na sua reunião de discipulado. Quando você abre a sua Bíblia, Deus está falando com você. Onde tem um irmão com o coração aberto, desejoso, sedento de ouvir a voz de Deus, o Senhor fala, o Espírito sopra. E a questão não é o que Deus está falando, a questão é se nós estamos sintonizados na mesma frequência e estamos escutando o que Deus está falando. Diga, escutar. Deus falou com ele, Deus fala conosco, e eu quero meditar com você aqui, rapidamente, porque a gente escuta tantas vozes, a gente precisa tomar decisões e a gente escuta tantas vozes, a gente escuta os nossos amigos e amigas, a gente escuta o nosso sentimento, mas eu queria te perguntar se você já escutou a voz de Deus, ou o Espírito Santo falando para você, com você. O primeiro passo, a primeira chave, é que Deus quer falar com a gente, mas a gente precisa escutar. Quando Deus fala, Ele está prestes a criar uma nova realidade. Tudo que Deus fez foi por meio da palavra. Quando Deus fala é porque Ele está querendo mudar uma realidade. Deus está querendo mudar a sua realidade hoje. Eu aprendo aqui primeiro que Deus fala diretamente. Nesse texto que eu li, Deus não usou um intermediário. Deus não usou o pastor ou o líder, embora Ele possa nos usar também e nos usa. Mas Deus também fala e quer falar com você, irmão, diretamente. Deus falou diretamente e é tão bom a gente escutar a voz de Deus através das pessoas. Mas é melhor ainda quando Deus fala diretamente a nós. É muito bom quando alguém coloca a mão na nossa cabeça e ora por nós, mas é melhor ainda quando a gente se ajoelha no nosso secreto e ouve a voz do Senhor. Existe uma coisa que o Senhor quer fazer comigo e com você, e que vai mudar a nossa história, fazer a gente subir de nível.
Lá no céu não tem assim aquela categoria de gente com quem Deus fala e com quem Deus não fala. Deus não fala só com o pastor, Deus fala com quem acabou de converter. Deus fala com quem nem se converteu ainda, mas vai se converter nessa noite, em nome de Jesus. O nosso Deus é poderoso e Ele está querendo fazer a gente subir de nível e nos conduzir para esse lugar de maturidade. E existem palavras que Deus quer falar diretamente ao nosso coração. Repita essa palavra, diretamente. Você sabe o que é que existe no céu? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que Deus maravilhoso, é o Deus que está aqui hoje, nesse lugar, e talvez você entrou aqui hoje pedindo um milagre. Deus está dizendo, você não precisa de um milagre, você precisa de uma direção. Hoje você vai sair daqui com a tua palavra. Talvez você entrou aqui achando que você precisava de algo, mas o que você precisa é de um direcionamento de Deus para mudar a tua história. Ei, irmão, o hábito do Senhor é fazer isso. É nos dizer, nos direcionar para onde nós temos que ir, o que Ele quer fazer. Lembra daquele primeiro milagre que as escrituras contam de Jesus numa festa de casamento lá em Caná da Galileia, e aí chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, acabou o vinho. O que Jesus fez? Colocou vinho lá? Não, Deus deu uma palavra, enche de água. A nossa parte é obedecer. Deus está falando com você hoje, enche de água que eu vou providenciar o milagre. Eu quero te dizer que Deus, Ele não foi específico de início com Abraão. Ele deu uma ordem, sai da sua casa, do meio dos seus parentes, você vai para um lugar aí. Você vai para um lugar, e não disse para onde ele ia, porque Deus fala aos poucos, Ele fala progressivamente, conforme a gente obedece, a revelação daquilo que Deus quer para as nossas vidas vai acontecendo. Deus quer que você comece a colocar o seu pezinho na caminhada, e mesmo que você não entenda, conforme você obedece, Ele vai revelando o plano e o propósito dEle, como Ele fez com Abraão aqui. Tem gente que precisa de todas as explicações, tintim por tintim, para obedecer. Precisa de todos os porquês, de todas as respostas, senão não sai do lugar. Ei, eu quero dizer, primeiro Deus te chama. E quando Ele te chama, irmão, isso é um teste. É um teste da parte de Deus. Quando Ele fala conosco, Ele está testando a nossa rendição. Então, Ele age progressivamente. Quer ver? Pastor Baby Lucas, vem aqui. Correndo, Baby Lucas. Ó a calça. Entendedores entenderam. Venha na rede, irmão. Super divertido. Tem pastor que rasga a calça aqui pregando na rede. Deve estar gravado essa rede, né? Vamos postar e marcar qual... Vamos fazer um rio? Sei lá, vamos fazer um negócio. Cadê a mídia, gente? Faz alguma coisa aí. Chamei você aqui. Você veio. Na hora. Perguntou por quê? Você me perguntou quanto tempo que você ia ficar aqui em cima? O que eu ia fazer com você? Se vai ser engraçado? Se vai ser complicado? Se eu vou botar você aqui numa enrascada? Perguntou ou não? Mas eu não sou nem Deus. Você sabe por que eu fiz isso aqui? Porque eu queria que você entendesse que com Deus, quando Deus nos chama, muitas vezes a gente não atende e a gente faz um monte de pergunta. A gente tem que entender um monte de porquê. Quem sou eu na tua vida, Pastor Baby Lucas? Ninguém. Mas por que quando Deus te chama, irmão, você quer resposta, você quer entender, você quer saber aonde que você vai, que terra que é, como é que Ele vai fazer, como é que Ele vai te sustentar. Ei, quando você chega diante de Deus e obedece o projeto de Deus, a palavra dEle, o caráter dEle é suficiente para te fazer viver o cumprimento de todas as promessas. Você não precisa de mais nada. Você pode dar um aplauso a Jesus. Você não precisa de mais nada.
Quando você cumpre, quando você obedece, você precisa confiar que Ele é poderoso para fazer você viver o seu propósito. Pode sentar lá, Pastor Baby. Ele simplesmente obedeceu, uma palavra tirou o Luquinhas da cadeira. E por que com Deus a gente faz de forma diferente? Eu quero te dizer que o Senhor é aquele que nos chama e garante. É aquele que fala e cumpre. Você pode até duvidar da palavra de alguém, até da minha, mas não da de Deus. Porque Ele não volta atrás e todas as suas palavras se cumprem. A minha percepção é justamente essa: quanto mais eu caminho, mais o Senhor se revela. Assim foi com Samuel. Deus chamou Samuel e falou assim: você vai lá na casa de Jessé, que você vai ungir o próximo rei. Mas Deus não falou para ele que Jessé tinha 8 filhos. Deus não falou para ele qual era o filho que ele tinha que ungir. E ele chega lá naquela situação e ele fala assim: Deus, o Senhor mandou eu vir aqui, mas não me deu nenhum detalhe, não falou nada. E aí, conforme ele está naquele lugar, para cumprir aquele propósito, passa um e Deus vai dizendo progressivamente: esse não, esse não, esse não, esse não. Até que chega Davi, o escolhido. E você pode me dizer assim: pastora, por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus deixa a gente bater na porta, aí alguém lá do outro lado responde não, e daí Ele manda a gente bater na próxima porta, e aí alguém responde não, e por que Ele não encurta o caminho? Ele não sabe qual é a porta que vai ser aberta? Sabe ou não sabe, irmão? Claro que Ele sabe. Ele é Deus. Parece que Ele está brincando com a gente e dizendo assim: vai lá, vai tentando, uma hora vai dar certo. Eu quero dizer que Deus trabalha com processos. E quando Deus trabalha com processos, Ele nos molda. E Ele fala então diretamente, progressivamente. E Ele fala também diversamente. Deus usou maneiras diferentes. Lá no versículo 1 que eu li com você, Deus fala diretamente. Depois no versículo 7, se você observou, Deus apareceu a Abraão. Então, como que numa visão, Deus fala de formas diferentes. Não espere que Deus vai falar com você hoje do mesmo jeito que Ele falou no passado, porque Ele tem formas diferentes para falar. E assim é conosco, como foi com Abraão. Irmão, Deus, eu não sei o que Ele vai usar, mas se Ele precisar, Ele vai usar uma mula. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas se Ele precisar, Ele vai usar uma palavra profética, um pregador, um líder, ou Ele vai falar com você de joelhos dobrados, enquanto você estiver buscando a presença de Deus. Deus fala e eu preciso ouvir a voz. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, eu falei primeiro sobre escutar, e agora eu vou falar sobre confiar. Quando a lógica não explica, a fé sustenta. Irmão, haviam muitos empecilhos para que Abraão vivesse a promessa, o propósito, o projeto de Deus. É ou não é? Você conhece essa história? O tempo, por exemplo, é um empecilho. Era um empecilho para ele. Ele já tinha 75 anos de idade, a mulher dele já tinha 65. Eles já estavam pendurando a chuteira, se aposentando, encerrando a carreira. E tá tudo bem. O tempo, ele pode nos abençoar muito, porque ele nos traz maturidade, mas ele também pode nos marcar com frustrações, com decepções, com ceticismo, com cinismo. O tempo pode até roubar a nossa fé de que Deus não é capaz de cumprir a promessa. O tempo estava contra ele, mas quando ele estava pensando em pendurar as chuteiras, o Senhor diz para ele: ei, Abraão, eu tenho um negócio novo aqui para você. Eu tenho algo novo. Você está pensando em desistir, irmão? Você pensou em desistir essa semana? Você pensou em desistir por esses dias? Talvez você pensou em desistir hoje. Deus me mandou aqui para dizer: eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho algo novo começando na sua vida, e não é hora de você pendurar a chuteira. Você falou essa semana que você ia parar,
E Deus está te falando, não é hora de parar, eu tenho algo novo para você. Se é para você, você recebe aí, porque essa palavra tem alguma direção. Eu não sei o que o tempo está sussurrando nos seus ouvidos, mas eu sei o que Deus está falando na tua direção hoje. Segunda coisa aqui, a respeito do que Abraão estava vivendo, que era desfavorável para confiar, que estava lutando contra a esperança, eram as circunstâncias. Porque Deus falou para ele, larga tudo que você tem. E quando Deus diz para ele, sai da sua terra, Deus estava falando literalmente, deixa tudo para trás. Terra, irmão, naquela época era dinheiro. Deixa seu conforto, seu dinheiro, os seus bens, larga tudo para trás e vai embora. Vai para um lugar que você nem sabe onde é. E eu quero te dizer isso, você precisa sair do seu conforto ou da sua conveniência para poder viver o melhor de Deus, o tempo de Deus e para tomar uma decisão que vai mudar o seu futuro. Para de ser um acomodado. Deus tira quem é acomodado da zona de conforto. E eu quero te dizer que isso é muito difícil. As circunstâncias falavam contra, eles eram estéreis e de idade avançada. O cenário parece que não estava combinando com o que Deus estava falando. Tem algo familiar para você? O cenário não está combinando. Deus está falando uma coisa aqui, através da minha vida, e você está recebendo aí, está dizendo, mas pastora, isso não combina com a minha realidade, você está me dando uma palavra aí, mas não tem nada a ver com as circunstâncias estão desfavoráveis, eu sou estéril, eu não tenho chance. Eu quero te dizer que Deus está falando, ainda que o que Ele esteja falando não esteja alinhado com a sua realidade, Ele é poderoso para cumprir. E dentro ainda desse contexto aqui, sobre confiar, havia um terceiro empecilho, que era um custo, era caro demais, era difícil demais, significava muita renúncia, muito sacrifício e muita mudança. Mudar é bom, mas é desconfortável. Você já mudou de casa mais de uma vez? Ah, irmão, quando você muda de casa, pelo menos umas 2 vezes você fala, meu Deus, eu tenho que comprar essa casa que eu não quero mais mudar, não. Você tira coisa que você não sabe nem que existia, é uma coisa impressionante. Você leva 2 meses para conseguir arrumar tudo. É impressionante o que acontece. É desconfortável, custa caro. É a mudança, confiar. Confiar na teoria pode ser fácil, mas na prática é mais difícil. Eu quero te dizer que você vai confiar o dia que você der crédito à palavra de Deus. E acreditar que mesmo que Ele não diga os detalhes, mesmo que o tempo esteja contra você, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que lhe custe muito, só o caráter de Deus é suficiente para garantir que Ele vai cumprir. Irmão, não sei se você já fez negócio com alguém que é mau caráter. Que coisa terrível é. Mas Deus, só o nome dEle já te dá a garantia de que Ele vai cumprir. Deus não tem nome sujo. Deus não tem nenhum tipo de dificuldade em cumprir palavra. Mas para que Ele faça isso, você precisa crer que só o caráter dele já é garantia suficiente. Se Deus falou que Ele é a minha luz, eu não vou mais andar em escuridão. Se Deus falou que Ele é o meu refúgio e fortaleza, então eu não vou ficar desesperado ou desamparado, porque Ele me faz forte. Se Deus falou que Ele está comigo até a consumação dos séculos, é porque Ele está comigo. Hoje vai continuar comigo até o fim. Se Deus falou que Ele vai atravessar com você, irmão, no meio do fogo, Ele atravessa, Ele é o 4º homem. Se Deus falou que Ele vai estar com você no meio das águas e elas não vão te afogar, Ele atravessa com você, te direcionando. Se Ele falou que Ele vai estar com você até o fim, não importa se para chegar lá você vai passar pela morte, Ele vai entrar com você no vale da sombra da morte e vai te tirar de lá, porque Ele é o Deus que ressuscita
a Deus. A gente precisa dar mais crédito a quem Deus é. Ele é perfeito, poderoso, e Ele guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado nele. Está lá em Isaías 26:3. Confiar em Deus, porém, não é crer que os meus projetos e os seus projetos vão se concretizar. Não significa que são os nossos planos. Confiar em Deus significa: o Senhor sabe o que é melhor para mim. Se o Senhor fizer o que é a tua vontade, o teu plano, o teu projeto, eu confio, vale a pena, eu vou ficar bem, eu vou sair vivo do lado de lá. Eu vou sair melhor, eu vou ter até um resultado melhor do que os meus planos me levariam a alcançar. Os planos do Senhor são tão melhores, tão mais altos, e nos levam para um resultado infinitamente melhor e maior. Você pode fazer plano, muitos planos, mas guarda essa palavra: a resposta vem do Senhor. Isso significa confiar em Deus. Isso significa confiar que o Senhor é poderoso. Salmo 125:1. Todos aqueles que depositam a sua absoluta confiança no Senhor são inabaláveis como os montes de Sião. Salmo 62:8 diz: confie sempre, todos os dias da sua vida, no Senhor. E Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no que você sabe, no que você acha que sabe. Só confie no Senhor. E a última coisa que eu quero meditar com você, que Abraão fez: ele escutou, confiou, e a última coisa, ele prosseguiu. Foi até um pouquinho do que o Rodrigo falou aqui na palavra dele de oferta. Tem tantas vozes falando conosco o tempo todo ao nosso redor. Vozes que tentam abafar a voz de Deus, que tentam desviar você da voz, de ouvir a voz de Deus. Saiba que é exatamente nos momentos de dificuldades, nas suas batalhas, nos seus piores momentos, que o Senhor quer que você se levante e prossiga. Porque esse é o momento que vai decidir a sua vida, irmão. Ouvir é importante, escutar é importante, confiar é importante, mas prosseguir é igualmente importante. Não adianta você saber que Deus tem uma direção, você confiar no caráter dele, mas você não sair do seu lugar e ficar estagnado. Não adianta. O que vai mudar a sua vida, o que vai fazer Deus transformar a sua história, é você prosseguir. Eu preciso ouvir, eu preciso confiar, mas eu preciso prosseguir. Interessante que a Bíblia vai nos dizer aqui, nos versículos 8 e 9, que ele saiu da terra. E depois que ele saiu da terra, ele foi caminhando e ele passou por um monte a leste de Betel e continuou andando. E depois ele andou um pouquinho mais na direção do Neguebe e ele não parou. Mas quando a gente olha para Abraão aqui, a gente vai entender que ele nem sempre obedeceu. Aí você vai falar assim: ué, mas ele aparece na Bíblia no capítulo 12, que foi o capítulo que você leu aí. Mas se a gente pular lá para o livro de Atos, no capítulo 7, a gente vai ver que Lucas escreve assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E ele lhe disse: saia da sua terra, dos meios dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. E só depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra. Irmão, ele não obedeceu de primeira. Deus, pelo menos nesse capítulo 12 aqui, é a segunda vez, no mínimo, que Deus estava falando com Abraão. Antes ele estava lá na Mesopotâmia e Deus já tinha falado para ele. E ele foi parar em Harã. E só depois ele saiu de lá para prosseguir para a terra prometida. E o que eu quero te dizer com isso? É que existem ordens de Deus que a gente
saia de um lugar para algo melhor, mas alguns arãs paralisam a nossa caminhada. Talvez você esteja em Arã hoje. E eu quero terminar essa palavra dizendo isso. Esses arãs são alguns lugares que Deus direcionou para que você passasse por pouco tempo e você resolve estabelecer a sua casa. Arã. Meu Deus. Queria que a banda viesse aqui já. Arã pode ser muitas coisas. Há quem diga que Abraão ficou lá porque ele teve um irmão do meio chamado Arão, que morreu ali. E aquele se tornou o lugar do seu luto, da sua dor. E a perda do seu irmão gerou uma paralisia na vida de Abraão. E a dor pode nos paralisar. Talvez você esteja indo para o caminho da sua promessa, mas você parou em Arã. E hoje Deus quer te tirar daí. Os sonhos que se desfizeram, os términos que te marcaram. E você estacionou em Arã, uma decepção, uma frustração, colocou você nesse lugar. Há quem diga que Abraão ficou ali, porque ali era uma cidade comercialmente importante para ele. Então aquele lugar era economicamente favorável, era vantajoso para que ele ficasse ali. E às vezes você está no lugar que é vantajoso para você ou favorável. Aquilo que você chama de segurança, Deus está dizendo que está te prendendo. É uma prisão para você. E o que você chama de estabilidade pode estar sendo uma estagnação para você. Deus não nos chamou para que a gente se estabeleça em Arã. Cuidado, irmão. Esse é um alerta de Deus para você. Cuidado. O que é que precisa morrer para que Deus te arranque do lugar da paralisia? Porque Abraão só saiu daquele lugar depois que morreu o seu pai. Só então ele foi cumprir a missão. Existe um mistério na Bíblia. E o mistério é que, às vezes, a gente precisa passar por certas perdas para que a gente comece algo novo na nossa vida. A palavra vai dizer lá que Isaías só começou o seu ministério e viu o Senhor depois da morte do rei Uzias. E às vezes alguma coisa precisa morrer para que a gente possa ver a direção de Deus. Eu quero te dizer hoje, você não vai fazer a sua tenda em Arã. Eu quero seguir a voz de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus. E estar na posição que Deus quer que eu esteja. E você? Queria que você se colocasse de pé. Chega de nós fazermos escolhas que não nos levam ao lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. Chega de uma fé religiosa, apenas ritual. Chega de um tempo de só esquentarmos cadeiras. Deus quer nos levar para outro lugar. Deus quer nos levar para outras posições. Deus quer nos usar. Se você hoje decidir fazer essas escolhas e tomar essas decisões, de escutar, de confiar e de prosseguir, irmão, você não vai terminar esse ano, ou a sua história, ou esse momento da sua vida no lugar onde você está. Você vai terminar desfrutando da bênção e da promessa de Deus para você e para sua casa. Quantas vezes nós confiamos
em homens que têm currículos tão limitados, mas deixamos de confiar em Deus que tem um currículo, irmão, mais extenso do que se juntar todo mundo aqui. Um Deus que é poderoso, que tem algo singular para mim e para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você tem decisões que você precisa tomar. Você tem decisões que você precisa tomar essa semana. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje, amanhã, nos próximos dias? O Senhor quer direcionar você, falar com você, manifestar-se a você. Você precisa confiar e prosseguir, irmão. Se você entrou aqui com medo, hoje você vai sair daqui caminhando, prosseguindo, sem parar, até alcançar o nível que o Senhor tem para você. Você não vai parar, recebe essa palavra, você não vai parar. O diabo pode ter tentado te parar, o diabo pode ter tentado desviar as vozes, mas você não vai parar, você vai prosseguir, você vai mudar a sua história, a sua vida, o seu destino. Você não vai morrer do jeito que você está, sua família não vai morrer arruinada. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti, nós ouvimos a Tua voz hoje. Nós ouvimos a Tua voz nessa noite, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na direção do Senhor. Agora nos ajuda a prosseguir, nós não queremos parar. Você pode fazer essa oração ao Senhor enquanto a equipe canta um louvor. Que decisões que vão mudar a sua vida. Você pode tomar a decisão mais importante da sua vida hoje.